Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegamos à nossa aula número 4 do curso Processo de Fabricação de Cimento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao amigo Mauro Sérgio, que tem apoiado este canal, e a todos vocês que têm curtido e compartilhado estes vídeos, têm compartilhado o canal. Então vamos adiante aí, vamos ver o que nós temos para hoje. Nessa aula nós vamos falar sobre pré-homogeneização. E aí eu quero pedir a vocês, aqueles que tiverem a oportunidade de contribuir com o canal, façam um Pix. Ajude o canal a crescer, estamos precisando investir em equipamentos novos aí, e com a colaboração de vocês aí, a gente vai acabar conseguindo isso. E vamos à nossa aula de hoje. Então, pela foto aí vocês podem ver, já estamos caminhando, estamos chegando na pré-homogeneização. E a pré-homogeneização ela começa o quê? Por pátios de estocagem, aonde é feita toda a estocagem do material vindo da mina, depois de beneficiado, classificado, colocado em pilhas para serem oportunamente retomados e moídos para se conseguir a farinha. Então, o primeiro ponto da pré-homo está na homogeneização. É muito importante essa etapa. É uma etapa onde o controle de qualidade tem que estar bastante atento, e não só o controle de qualidade, como aquele profissional que está na frente de lavra fazendo a retirada do material para essas pilhas. Tá? Então, é extremamente importante, nós vamos ver no decorrer desse curso, se o desvio de uma pilha dessa for muito alto, fora dos parâmetros, você pode perder todo o material. E olha, companheiro, perder uma pilha dessa, principalmente quando está próximo do fechamento, é complicado, muito complicado. Bom, a pré-homogeneização do calcário ela se realiza em grandes pátios, nós já falamos, ao ar livre, podendo também ser em galpões, o que melhora a característica do material, pois fica menos exposto à chuva. Tá? A sua importância está em contornar o inconveniente da variação química das matérias-primas. Então, é muito importante isso, fabricação de cimento é um detalhe extremamente importante, tá? Esse desvio da qualidade das matérias-primas. Aqui nós estamos vendo 4 tipos de formas de empilhamento, tá? É somente para já dar uma ideia do que nós veremos aí mais adiante. Nós vamos falar resumidamente sobre cada um deles aí. Tá? Existe um número muito grande de equipamentos, de técnicas para a construção de pilhas. Tá? A construção em si ela é fácil. O que se deve atentar, no caso da fabricação de cimento, é a qualidade da pilha. Certo? A aplicabilidade varia de acordo com o quê? Com a característica de cada operação, ou seja, a quantidade de material a ser movimentado, local de empilhamento, facilidade de manutenção e economia de processo. Né? Além de que o nível de automação desejado para cada um desses equipamentos. Né? O minério que chega ao pátio, traído de diferentes frentes de lavra, por que diferente de frente, Carlos? Justamente pelo que eu falei com vocês na aula passada, sobre o blending que deve ser feito na frente de lavra para se ter uma qualidade mais homogênea possível para a construção da pilha. Né? Então, ele tem uma composição média dada pelo blending. Esse blending é feito na frente de lavra. Então, transportador de correias são utilizados como empilhadeira e como retomadora. Tá? No caso em que se faz a retomada por sob a pilha, ou reclaimer. Nós temos casos aí de reclaimer e vamos ver isso aí com detalhe. Outros equipamentos utilizados são raspadeira, escavadeira contínua e os equipamentos especializados para essas operações são as empilhadeiras, denominadas stacker, e as retomadeiras, que são
os reclaimers. A utilização de equipamentos contínuos traz quais vantagens? Traz as vantagens decorrentes da própria continuidade, ou seja, menor problema de transporte, possibilidade total automação e facilita o trabalho em série com transportadores de correia. Então, quando a estocagem não objetiva homogeneização, e sim uma simples estocagem, os métodos comumente utilizados são cone shell, do empilhamento axial ou extrato. Ô Carlão, e o que é cone shell aí, extrato? Calma, companheiro, calma que nós já vamos chegar lá. Então, a formação das pilhas, tá? Construir a pilha por pequenas camadas é o ideal. Para cada camada, deverão ser definidos, gravem bem, objetivos químicos, os quais deverão estar próximos dos objetivos para a pilha. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um número, e depois nós vamos, numa próxima aula aí, aprender a calcular esse número, mas suponhamos que o fator de saturação da pilha tenha que ser 180. Então, o ideal é que cada camada e cada etapa de construção dessa pilha esteja aí próximo desses 180, porque quando chegar no final da pilha, se você tiver uma variação muito grande, aí, um desvio muito grande, fica difícil para corrigir. Ao passo que se você leva ela a cada etapa próxima do objetivo ou dentro do objetivo, você não vai ter problema de ter que correr atrás aí para corrigir pilha que está fora da especificação. Tá? Então, as diferentes matérias-primas devem ser combinadas de tal forma que suas características químicas atinjam os objetivos definidos. E sempre que possível, para reduzir a amplitude de valores, combinar mais de uma matéria-prima na tremonha do alimentador. Então, é aquele caso que nós já falamos de você extrair em duas frentes, ou lavrar o material em dois locais, ou até três, de acordo com a sua mina. Cada uma tem uma particularidade e é você que vai definir essa particularidade. Então, agora chegamos no cone shell. O que são cone shell? As pilhas são construídas a partir de um cone inicial. A empilhadeira avança e estaciona a passos consecutivos, depositando novas camadas sucessivamente sobre uma das faces do cone resultante, e essa camada tem a forma de uma concha, por isso shell, tá? E é depositada sobre o semicone da extremidade da pilha anterior. Daí o nome de cone shell. Vamos ver um videozinho de como é que como é que é feito esse tipo de empilhamento. Ok? Vamos lá. Agora nós temos um outro tipo que é chevron, ou chevron. Esse tipo é empilhamento. Tá? O stacker inicia a construção da primeira pilha com a lança na posição mais baixa possível. Percorre toda a extensão do pátio nessa posição, construindo a pilha prismática inicial.
Posteriormente, levanta a lança e retorna depositando uma camada sobre a primeira pilha já formada, e assim sucessivamente, até atingir a altura desejada. Bora lá assistir mais um exemplo de como é construída essa pilha. Windrow. Esse tipo de empilhamento, o stacker, inicia a construção da primeira pilha com a lança na sua posição mais baixa, percorre toda a extensão. Carlos, é igual a outra. Não, calma, que não é igual a outra. Percorre toda a extensão do pátio nesta posição, construindo a pilha prismática inicial. E volta construindo outra ao lado da primeira. Tá vendo? Já tem uma diferença, porque no slide anterior, nós vimos, ele volta colocando material sobre a mesma pilha que ele fez. Neste caso, ele volta construindo outra ao lado da primeira, e assim sucessivamente até preencher toda a área do pátio. Feito isso, o que ele faz? Levanta a lança e retorna, depositando uma camada sobre o vão existente entre a primeira pilha já formada e a segunda, continuando assim sucessivamente até atingir a altura desejada. E aí aqui tem um detalhe aí para vocês, que este, sem dúvida, é um dos melhores métodos para pré-homogeneização do minério. E vocês vão ver por quê no videozinho que vai rodar agora. Extrata. Esse, infelizmente, eu não botei o vídeo aí para mostrar a vocês, mas o desenho aí é bem claro, tá? Então, nesse tipo, o stacker inicia a construção da primeira pilha com a lança na sua posição mais baixa, percorrendo toda a extensão do pátio nessa posição, construindo a pilha prismática inicial. Em seguida, levanta a lança
e retorna depositando uma camada sobre a face interna da pilha inicial. Vendo essa faixa branca aí? Depois ele volta, tá? Quando ele chega na extremidade, ele volta o quê? Levanta a lança e coloca novamente uma outra camada por cima dessa que já está aí. Sempre sobre a face interna. E ele repete essa operação até o quê? Atingir a altura desejada. Então, a figura aí é bastante clara aí. Vou ficar devendo o vídeo, esse eu não tenho. Mas, continuando, nós temos o quê? Uma pilha circular. Então, nesse caso, não existe o problema de fim de pilha. Ou fim de pilha, mas toda pilha tem um fim. Qual a influência? Por que isso, Carlão? Rapaz, fim de pilha é problema sério na hora de fazer farinha e de alimentar essa farinha no forno. Vocês vão ver por quê disso aí. Então, se você tem uma pilha circular, ela não tem esse problema, tá? Pois tanto o empilhamento como a retomada são contínuos. Então, essa aí é uma outra forma excelente de se fazer uma pré-homogeneização e ter um desvio à qualidade muito menor. Mais um videozinho, vocês vão gostar, é um tipo muito interessante de se ver. Vamos lá. Bom, em tudo é maravilha, tá? Existem os problemas. E quais os problemas de regularidade na formação da pilha? Primeiro deles, segregação. Quando a matéria-prima é granulometricamente heterogênea, as partículas de maior dimensão deslizam ao longo da pilha, acumulando-se na base. Isso aí é fácil de observar em qualquer empresa que você tenha empilhamento, tá? Não precisa ser só numa pilha de cimento, você vai encontrar isso, não. Você fez uma pilha, você pode saber que existe segregação, porque o material grosseiro, ele desliza e vai parar no pé da pilha, tá? Então, como essas partículas são normalmente calcário de maior teor, a zona inferior da pilha é enriquecida. Ah, cara, mas está dentro do parâmetro. Não, não tem. Não estou seguindo aí direitinho o fator de saturação. Ah, meu amigo. A partir da hora que fez a amostragem, que você trouxe o material da mina e tal, e colocou lá, tá beleza, tá. Só que na retomada, para entrar no moinho de farinha, é aí que o bicho começa a pegar. E agora vem o efeito fim de pilha, né? Falei com vocês antes aí. Nos extremos da pilha, a retomada não abrange todas as camadas que a constituem, o que faz o quê? Com que se verifique importante variação química
no material retomado, o que implica em futuras correções. E aí essas correções já vão ter que ser feitas mais adiante e o negócio começa a complicar. Então, aqui tem uma imagem aí que vai deixar bem claro para vocês essa a importância de se ter determinados cuidados, tá, com a pilha de pré-on. Então, vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, o efeito de fim de pilha aqui, ó, como é que você tem uma variação do desvio aqui, ó, muito grande, tá? Ou para cima ou para baixo. Depois tende-se a normalizar, centro de pilha aí você tende a ter um desvio pequeno, mas fim de pilha, a coisa é complicada. E segregação, tá aqui um outro exemplo aqui, para vocês verem que acontece em qualquer lugar. Você empilhou material em segregação. Falta de alimentação ou distribuição irregular material ao longo da pilha é outro problema. Então, quando você está formando a sua pilha, pode ocorrer o quê? Falha na alimentação por determinados períodos de tempo. Então, nessa situação, é comum o stacker continuar o seu trajeto ao longo da pilha, trabalhando em vazio. Já criou um problema de qualidade num determinado ponto da sua pilha, tá? Então, tais situações concorrem o quê? Para uma distribuição irregular da matéria-prima na pilha, trazendo uma maior variabilidade composicional do material retomado. Então, na hora que for fazer a retomada de material, que a sua pilha, como o nome já diz, pré-homo ou pré-homogeneização, que ela devia estar toda homogênea, essas falhas vão gerar o quê? Variabilidade na composição do material na hora da retomada. E aí, meu amigo, isso aqui é um alerta, tá? Durante a formação da pilha, sempre que houver falta de alimentação, o stacker deve parar. Por isso que eu falei, esses equipamentos todos são praticamente totalmente automatizados. Então ele tem que ter um comandozinho lá, porque se não tiver material na correia, ele para, fica quietinho lá, olhando para a pilha, esperando chegar material. Porque se ele não tiver na programação dele essa linha de comando, ele vai continuar andando vazio. E aí a sua pilha, meu amigo, vai te dar dor de cabeça, ok? As matérias-primas extraídas na lavra incorporam flutuações químicas, nós já falamos isso aí várias vezes, tá? E as mesmas têm um desvio padrão. Então, se esse desvio padrão é maior, 2%, carbonato de cálcio, encontram-se diferentes proporções, tá? É necessário utilizar equipamento específico para os misturar, buscando o quê? A redução desse desvio para obter um cru com a composição química adequada e que apresente homogeneidade nas suas propriedades. Próximas aulas vamos falar sobre isso. Se o cru ou a farinha não estiver dentro da qualidade, você vai trazer um transtorno no processo daí para frente, você nem imagina. Olha, fabricação de cimento, pessoal, é uma coisa linda, é fantástica, vale a pena você trabalhar numa fábrica de cimento aí, na preparação de matéria-prima, tudo isso, e conhecer todo esse processo, tá? Isso faz parte aí de um universo de transformação mineral aí fabuloso, fabuloso. E você nem imagina o que está embutido em todo esse processo aí. É lindo, nós vamos ver isso aí, ó, é apaixonante mesmo. Tá? Então, a função principal da pré-homogeneização é o quê? É você manter esse desvio no menor desvio possível. Aqui nós temos um exemplo, tá? Quando você tem um material na entrada da pilha, aí você tem uma variação do desvio grande à medida que a pilha vai sendo formada, tá? Na saída dela para
ruim, então você já tem que ter o quê? Um desvio reduzido. Por isso, pessoal, por isso a importância, tá? Você tem que ser técnico. Igual eu falo lá no curso de mineração, é aquele que bota a bunda na caminhonete e fica para cima e para baixo, não. Você tem que ser aquele técnico que conhece a qualidade, que sabe o que é um blend, que sabe qual que é o desvio que pode lhe prejudicar ou não, sabe fazer um trabalho realmente técnico. Como eu falei, esse processo ele é fantástico, mas precisa o quê? De pessoas com conhecimento também fantástico. Tá? Não é qualquer, vou pegar lá, tá lá, se vira depois lá, porque isso aí já entra lá na turma da produção, eles dão os pulos dele. Não, fábrica de cimento, a responsabilidade de sair um cimento com qualidade não é setorizada, não. É desde o operador lá da perfuratriz até o rapaz que bota o saco de cimento em cima do caminhão. Medidas para minimizar esse problema. Então, existem e não são complicadas. Primeiro, redução de volume dos cones finais, ou seja, fim de pilha. Aumentar a altura da pilha, reduzindo o seu comprimento. Não consumir toda a pilha, então deixar um pé e uma cabeceira lá para você não ter aquele problema de final de pilha. A retomada não consumir a fração correspondente ao fim de pilha, permanecendo que como encosto para as próximas pilhas. Escalonar os pontos de reversão do stacker. Falei, programação, esses equipamentos todos são programáveis. Então basta ter uma linha lá de programação e ele vai e vem lá direitinho, sem problema algum. Durante a formação da pilha, os pontos de reversão do stack podem ser deslocados de modo que reduzir o efeito de fim de pilha. E o principal de todos aí, controle na lavra. Começa lá, começa lá. Então, se você vai trabalhar em fábrica de cimento, eu te aconselho, pegue aí os nossos cursos aí de técnica em mineração para você aprender também muito mais sobre como ser um excelente profissional de mineração. E agora, com relação à estocagem das matérias-primas, né, a matéria calcária, argila, areia, minério, ferro são armazenadas separadamente em silos equipados com que? Balança dosadora na base. Cara, mas você não falou que a pilha de calcário é no tempo? Meu amigo, você tem toda a razão. A pilha de calcário é no tempo. A pilha de argila, você já bota ela debaixo de um telhado lá, porque é uma argila com chuva, ó, é feia coisa. Mas, quando você retoma um material, ele vai para um silo, tá? Ele vai para um silo, aonde existem, abaixo desse silo, as balanças dosadoras que vão dosar a quantidade de calcário mais a quantidade de argila que vão entrar o quê? No moinho para a fabricação, para a obtenção da farinha. Tá? Então, apesar da sua pilha estar lá fora no tempo, porque é uma pilha de calcário, normalmente são pilhas enormes, tal, a sua argila tem que estar protegida, e tudo isso vai parar num silo, e são os silos dosadores. Tá? Então, os equipamentos modernos e os técnicos do processo, tá vendo? Técnicos do processo, e quando eu falo técnico processo, pode ser engenheiro, pode ser técnico, pode ser químico, ou seja, aquele profissional que estudou, que tem o certificado e que tem conhecimento. Tá? Eles vão analisar as matérias e vão calcular o quê? As dosagens de cada um deles com base em parâmetros químicos, porque fabricação de cimento envolve muita química nisso aí, com base em parâmetros químicos pré-estabelecidos, que são os módulos químicos. Nós vamos ver um pouco adiante aí quais são esses módulos, que dependem o quê? Das características da composição apresentada por cada uma delas.
Então, isso aqui eu já falei. Armazenamento da argila em galpão coberto, né? E dosagem de cada matéria-prima é feita por meio de quê? Balança dosadora automatizada, controlada pelo painel central. E aqui nós temos uma imagem do que? Um silo dosador. Não lembra que eu falei? O material que está na pré-omo vai cair num silo desse. Você tem um silo também de calcário, e você tem um silo também de argila, você tem um silo para minério de ferro, você tem, ou seja, de acordo com a necessidade da sua empresa, você pode ter 1, 2, 3, 4 quilos aí, um material aditivo que vão entrar na composição da farinha. Tá? Então, é bem claro a imagem aí. Balanças são automáticas, isso aí, o painel central da fábrica é que controla essas dosagens. E aqui estão os módulos e qualidade que se deve ter. Farinha aí. E nós vamos aprender a calcular esses módulos e conhecer a importância de cada um deles na fabricação do cliente. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre cru ou farinha, tá? E esses módulos que acabamos de ver. Mais uma vez eu quero pedir a você, se ainda não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá essa moralzinha aí pro Carlão, compartilhe esse vídeo aí à vontade aí com seus colegas, com eles, com conhecidos que possam ter interesse em saber mais sobre fabricação de cimento. E se você quiser ajudar o canal, além disso, ou seja, além de deixar o seu comentário, de se inscrever e de deixar o seu gostei ou não gostei, faça o Pix. Até a próxima aula, meu amigo, minha amiga. Meu muito obrigado. E mais uma vez, o meu muito obrigado ao Mauro Sérgio, que contribuiu para o crescimento do canal.